É possível fazer chuva no LSF? É, se for uma chuva de aço, meu amigo. É só jogar ele lá de cima que você vai ter uma chuva. Beleza, pessoal? Fora isso, eu já tenho até aqui os montantes, né? Eu tenho as minhas combinações, né? O que são essas combinações? São combinações de carga, combinações para majoração de carga, certo? Então, eu vou pegar uma combinação básica aqui que eu tenho para montante, por exemplo, tá? Que é 1,25 peso próprio, vamos colocar 1,25 peso próprio, mais 1,4 carga aparente, que é a permanente, vou colocar aqui a permanente, mais 1,5 sobrecarga. E aí nessa planilha aqui, vocês vão ver que aqui eu já tenho algumas identificações, né? Por exemplo, aqui, ó, AP de fechamento. Ah, tá. Ainda tenho aqui uma carga nesse montante, ó, carga de placas laterais. Eu vou considerar nesse montante aqui como carga 2 placas de drywall aqui, ó, gesso acartonado. Então eu vou considerar, ó, carga placa lateral. Vou considerar 24 quilos por metro quadrado. Então, 24 é muito. Vou considerar... Não, 24 é muito. E a gente teria que considerar 8 e 8, 16. 16 quilos por metro quadrado. Aqui nessa planilhinha eu já vou jogar aqui, ó, 16. Vou colocar que a altura dos meus montantes é de 3 metros e a modulação dá de 0,40. Aqui está em metro, tá? Porque está calculando tudo em quilo. Eu não vou falar de vento, tá? E aí, ó, eu vou colocar aqui a sobrecarga. Sobrecarga. Ah, tá. A sobrecarga, pessoal, é o seguinte, ó. Eu vou precisar usar minha área de influência. Por quê? Essa sobrecarga que eu tenho aqui é de 150 quilos por metro quadrado, tá? Então, eu vou multiplicar essa sobrecarga aqui por 0,40, que é essa soma das duas aqui, e por essa distância. Eu vou adotar que eu tenho 1 metro aqui de cada lado. Vou adotar que eu tenho 1 metro de cada lado. Vou fazer isso aqui, ó. Vou adotar aqui que eu tenho 1 metro aqui. 1000. Opa. Tem 1 metro aqui. Aqui eu vou apagar e vou dar um mirror aqui. Então eu tenho 1 metro de cada lado, tá? Só para a gente facilitar a nossa conta, tá? Então, na verdade, eu vou multiplicar essa sobrecarga em metro quadrado aqui por 0,40 e eu vou chegar na minha sobrecarga total aqui em cima desse montante. Então, aqui, ó, eu vou fazer uma continha aqui na planilha mesmo, de 150 vezes 0,4, que é 60 quilos. Ou seja, aqui, ó, ele já me deu uma carga normal, tá? O que é uma carga normal ao montante? É uma carga aplicada, gravitacional, normal, né? É paralela, normal a esse montante. Ou seja, eu cheguei aqui no final das contas, que esse meu montantinho aqui, ó, esse aqui que eu estou calculando, ó, que está todo riscado, rabiscado aqui, ó, esse aqui, ó, esse montantinho aqui, ó, ele tem uma carga atuante, ele tem uma carga atuante de 122 quilos. 122 quilograma. Quando a gente fala de carga gravitacional é quilograma força. Beleza? Não, ó. Não é que o montante aguenta 122 quilos. Esse montante, nessa situação aqui que eu estou falando para vocês, ele está sob o efeito de uma carga de 22. É uma carga atuante. Tem uma carga de 122 quilos nele. A gente ainda não calculou quanto é que esse montante existe. Não calculamos ainda. Vamos fazer isso agora. Tá?
A laje é feita de forma convencional? Não. Laje, geralmente, ela é feita chapa, um contrapiso de 3 a 5 e o revestimento, ou uma laje seca, né? Tem a laje seca e a laje úmida. Aí, a laje seca, ela é feita simplesmente com painel ou uma placa cimentícia de alta espessura, de 25, 30 milímetros, né? Por exemplo, agora a gente está fazendo um hospital. 35, é uma chapa cimentícia de 25 milímetros e o porcelanato direto em cima dessa chapa, tá? Tá, então a gente chegou na carga atuante. Esse montante, o que é uma carga atuante? O montante precisa resistir a uma carga igual a 122 kgf, quilograma-força. Agora vamos ver se esse montante resiste a esse 122 kgf. Aí a gente vai em outro software, que é esse aqui, ó, que se chama DIN-Perfil. O DIN-Perfil, pessoal, é um software que ele tem direto, você entrar lá no site da CBCA, ó, DIN-Perfil. Se você entrar no site da CBCA, tá? Procura CBCA aí no Google, você vai conseguir baixar o software gratuitamente. Por isso que eu estou utilizando ele aqui, tá? As placas são presas com parafusos, tá? Placas presas com parafusos. Baixar o software gratuitamente. E nesse software, a gente vai vir nesse botãozinho aqui, ó. Vem aqui, ó. UE revestido. Que é o quê? O E é o enrijecido, revestido que ele é galvanizado. Lembra que a gente fala de aço galvanizado, que ele tem uma galvanização? Então, o E revestido é aço galvanizado. Aqui, ó, 90, o que a gente está usando é esse aqui, ó. 90, 40, 12, 0,95, eu dou um OK. Eu venho aqui, cálculo dos esforços. Esse LX aqui, ele está me pedindo o comprimento do montante em centímetro, que é 300 centímetros. E esse LY igual a... e esse LT, na verdade, assim, esse LY igual a LX, ele está perguntando o quê, ó? Tudo bem, eu tenho um montante de 3 metros aqui, ó. Esse montante, ele tem alguma barra que segura ele aqui no meio, que é aquela que a gente chama de bloqueador, né? Ou ele é inteiro, ele não tem nada aqui. Se for um painel que ele tem um perfil aqui na horizontal no meio, é um bloqueador. Vamos considerar que ele não tem nada, tá? Vamos considerar que ele não tem nada. A gente vem aqui, ó, em ND, só que ele vai querer essa carga em kN. Se você tiver dúvida, você vai vir aqui no Google e vai colocar KGF. Tchan, o Google faz direto. Então, se eu tenho 22 aqui, ó, é 1,19. Vou colocar 1,2 aqui, ó. 1,2. Beleza? E vou calcular. Ah, eu acho que ele não vai... Aqui tem que ser 1,2. Deixa eu ver. E vou calcular, pessoal. Certo? Isso aqui é gratuito. Aí eu venho aqui direto, ó, nessa última opçãozinha que é flexão composta, que é a mais exigida, tá? E olha só que palavrinha bonita que tem aqui, ó. OK. Ou seja, o meu montante, ele resiste nessa situação aqui, ó, NCRD, que NC é de carga normal, tá? Carga normal, N de normal, C de compressão, carga normal de compressão, que ele está comprimindo o montante, resistente de cálculo. Lembra da carga atuante? Tá? Esforço solicitante, tá vendo esse aqui, ó? Esforço solicitante é 1,2. O meu NCRD, que é o esforço resistente do montante, é de 5. Ou seja, esse montante está OK. Ah, Tassis, então o montante ele resiste 530 quilos? Nessa situação específica, sim. Tá? O que que pode variar essa resistência do montante? Principalmente a altura dele. Então, assim, eu tenho um de 3 metros. Se eu subo para 3,5, vai mudar. Se eu subo para 4, deixa eu ver se ele vai calcular aqui. Eu vou subir para 4 metros aqui. Em perfil. Esse softwarezinho aqui, ó, você vai ver, ó, CBCA, tá vendo o login do CBCA? É um software gratuito, tem ali o engenheiro que desenvolveu o software. Eu vou aqui escolher o meu perfil. Agora eu vou colocar aqui 400. 1.2 e
calcular. Olha só, pessoal, que mudou aqui, ó. Olha só que louco isso, ó. Eu aumentei 1 metro no perfil e apareceu aqui não ok, ó. Na verdade, eu entendi, ó. O que que ele não passou aqui, ó? Ele não passou no índice de esbeltez dessa barra. A verificação aqui até foi ok, mas o índice de esbeltez não passou. Vamos calcular de novo com 300 para ver? Vou colocar aqui 1.2, igual eu tinha colocado, calcular, fricção composta. Ó, aqui ele está ok. Ó. Por que ele não passou de 400? Ali ele não passou por causa do índice de esbeltez. Colocou, não passou na esbeltez. Ele não passou por causa do índice de esbeltez. Ou seja, o que é esbeltez na engenharia? É que ele é muito longo e fino. Ou seja, eu tenho uma limitação de esbeltez pela norma. Tá? Tem uma limitação de esbeltez pela norma. Tá? Já está com coeficiente de segurança. Sim, ele não passou pelo índice de esbeltez. Vou mostrar de novo para vocês aqui. Ó. Então, assim, o que pode mudar a resistência de um montante? Justamente a altura dele, o tamanho, né? Quanto mais comprido ele for, menor esforço ele vai resistir. Eu vou colocar aqui de novo 400, colocar 1.2, calcular, e você vai ver aqui que ele não passou no índice de esbeltez. Tá vendo? Ó? Entenderam? Então, assim, aqui nesse softwarezinho, eu consigo fazer um cálculo da estrutura inteira? Consigo. Agora vai dar muito trabalho, né? Porque eu tenho que ficar analisando essa carga e tal, pá, não sei o que, carguinha, tal. Como é que a gente faz na vida real aqui na empresa, pessoal? Um cálculo da estrutura. Só para a gente encerrar essa aula aqui com chave de ouro. Na vida real, a gente vem num software aqui como esse, ó, um software pago, né? A gente modela essa estrutura. Então, eu tenho um modelo dessa estrutura aqui. Deixa eu ver um legal aqui para mostrar para vocês. Mostrar esse aqui. Ó. Aqui foi um cálculo que eu fiz para um orçamento, tá? Por isso que eu vou mostrar para vocês. A gente modela esses montantes. Vocês estão vendo eles aqui, ó? A gente modela ele em formato de linha, assim, ó. Tá, ó. Isso aqui é um modelo de cálculo. Então, cada linhazinha dessa aqui é um montante. Aí, no final das contas, eu consigo vir aqui no final, ó. E o software... ele vai me falar isso daqui, ó. A capacidade de carga, assim, resumidamente, né? Tem todo um processo envolvido, mas o software, ele vai me falar aqui, ó, o que está passando, o que não está passando, no modelo 3D, entendeu? Então, assim, na vida real, e o que eu ensino nos cursos, e o que eu faço, é que, assim, você até pode fazer... um pré-dimensionamento aqui através do Jim Perfil, pegar barra para fazer um orçamento e tal, não sei o quê. Mas assim, na hora que você for projetar pauleira de verdade, você vai precisar de um software. Precisa ter o Strap que eu uso? Não, pode ser o Metallicas 3D, pode ser o TQS. Cara, até o momento da minha carreira que eu mexi no TQS, ele não fazia cálculo de estrutura metálica. Ele não é para isso. O TQS é para concreto. Tá? Mas pode ser o Metallicas, pode ser o SAP 2000, pode ser o Strap, pode ser o Stabile. Cara, pode ser em vez de perfil F2. Então, assim, tem muitas formas de você fazer isso aqui, entendeu? Mas na vida real a gente faz isso aqui. A gente modela o 3D, faz esse paliteiro aqui, tá? No 3D, joga no software, aplica as cargas. Onde é que as cargas estão aplicadas aqui, ó? Só para vocês terem ideia. Ó, vou editar uma carga aqui, por exemplo, a carga aparente aqui, ó. Aqui nesse caso eu tenho um vento, vou colocar o vento aqui, ó. Tá vendo que tem essa área achurada de 0,05? Aqui está em tonelada-força. Então tem 50 quilos por metro quadrado aplicado de vento aqui, ó, nessa estrutura. E aí o software ele faz todo esse trabalho. Por quê? Tudo bem, isso aqui foi um orçamento, cara, mas eu tenho um projeto desse tamanho. Então imagina um projeto desse tamanho aqui, você fazer barrinha por barrinha. Não tem como, né? É assim, fora que a gente precisa de um negócio que chama cálculo global de estrutura. Você vai analisar ela como inteira. Então você vai jogar todas as cargas aí, vai jogar vento, vai jogar carga de telha, carga de laje, carga aparente, sobrecarga e tal, jogar tudo e vai lá, software, roda isso aí. Aí ele vai pensar, resolver todas as equações, porque assim, ó, o Jim Perfil aqui, ó, ele já me resolve um monte de equação, tá? Ele já me resolve um monte de equação. Para você fazer essa continha aqui que o Jim Perfil fez, cara, é 10 páginas.
Porque assim, o de perfil ele vai pegar esse montantezinho aqui, ó. Deixa eu fechar o strap aqui para poder trocar o pendrive. O de perfil, ele vai pegar ele vai passar por a norma, né? Ele tem a norma brasileira de cálculo de estrutura formada a frio. Então, assim, ó, ele vai pegar esse negócio aqui, ó, esse montante, ele vai fazer um método que a gente chama de largura efetiva do montante, né? Ele vai pegar cadê o meu CAD? Vai pegar esse montantinho aqui, ó. Ele vai falar, essa arinha aqui é a mais resistente, essa aqui também, essa aqui, vou fazer a somatória. Vou fazer 10. Isso aqui que a gente está mostrando de perfil aqui é 10 páginas de cálculo para ele chegar nesse final aqui. Entendeu? Então, assim, isso aqui serve, é bom, pré-dimensionamento. Eu acho que, assim, não adianta eu começar a ensinar vocês por já um software caro, pago e tal. Eu tenho que iniciar vocês através de uma ferramenta como essa, tá? Para aí sim vocês terem ideia de como é que vocês vão fazer na carreira de vocês, tá? Vocês terem ideia de como é que vocês vão fazer na carreira de vocês. Beleza? Vocês entenderam até aqui? Deixa eu ver, eu quero responder algumas perguntas. Qual o software? Esse que eu usei aqui é o Strap para cálculo, tá? Na faculdade aprendi um pouco o TPS, mas aplicado a cálculo de estrutura de concreto. O TQS, eu já fiz projeto no TQS, tá? O TQS é para estrutura de concreto. Qual software tu recomenda? Cara, assim, ó, falar, software de estrutura metálica, calculista casa com software. É impressionante. É um negócio que o cara não muda. Então você aprende a tocar em um, por exemplo, eu aprendi no Strap. Cara, para mudar, é muito trabalho para mudar de software. Então eu recomendo o Strap. Mas, por exemplo, eu tenho engenheiro aqui, por exemplo, os meus projetos, os dois calculistas que eu tenho aqui na empresa não usam Strap. Então eu tenho 2 licenças aqui do Metallicas 3D, que é o software que eles aprenderam Cara, tentei de tudo os caras usar o Strap, e sim, como o resultado é igual, para mim não faz diferença. Voltar do software de arquitetura para o estrutural diretamente, no caso do Steel, cara, isso aí é uma conversa para um outro papo, tá? Mas assim, você tem como fazer BIM, por exemplo, essa estruturinha aqui, ó, que eu estava mostrando para vocês, depois eu converti ela no estrutura BIM, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Só que assim, ó, software é aquela coisa, cada software investe mais no que acha que vale mais a pena. Então o Strap, por exemplo, ele é um software que eles investiram muito na parte de análise. Isso aqui é o IFC, daquela mesma estruturinha que eu estava falando para vocês, tá vendo? Só que ela não vem corretinha e tal, cara. Assim, depois a gente tem que modelar isso aqui tudo de novo. O único software assim que é possível você fazer essa transição, e a gente está inclusive pensando em implementar, compramos a licença aqui, é você fazer com o Revit e o Robot. Tá? Revit e Robot. Aí é possível você fazer uma transição mais linear aí entre estrutura e... MCalc, você acha que é bom? Eu acho. Inclusive eu tive MCalc muito tempo aqui na empresa. Não tenho mais porque... Hoje, para minha necessidade aqui, o meu volume não atende. Para importar para o Metallic, você precisa ser a modelagem de paliteiro? Sim, tem que ser a modelagem de paliteiro, cara. Porque, geralmente, o que a gente faz aqui? A gente modela o paliteiro no SketchUp e importa para o software que cada um usa, tá? De Metallic. Eu importo para o Strap, o Rony ali importa, o Felipe importa para o Metallicas 3D. E a gente faz assim. Beleza, pessoal?